Boa noite a todos. Que o amor e a sabedoria do Mestre Jesus nos envolva nesse instante. Para nós desenvolvermos o tema da noite, nós vamos nos basear numa passagem de Jesus. Ela está na Bíblia, no Novo Testamento, mais especificamente no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 43 a 48. Essa passagem, ela conta alguns acontecimentos que envolvia Jesus. Naquele instante, as atitudes, as ações, o trabalho de Jesus já estava sendo percebido pelo povo. Então, onde Jesus ia, uma multidão o acompanhava. Onde tinha uma informação que Jesus iria estar, era como um rastilho de pólvora. Todo mundo ia para estar próximo de Jesus. E naquele instante não era diferente. Uma multidão o envolvia. E num determinado momento, Jesus diz: alguém me tocou. Aí Pedro, eu fico imaginando Pedro tentando falar com Jesus, né? Em volta do mestre, uma multidão, todo mundo querendo se aproximar dele. Naquela época não tinha pedido de autógrafo nem selfie, mas todo mundo queria se aproximar de Jesus. E aí Jesus pergunta: alguém me tocou? Pedro fala assim: então, né, Senhor, tem uma multidão te envolvendo aqui. Mas Jesus insiste: alguém me tocou, porque de mim saiu uma virtude. É uma passagem extremamente intrigante. E aí, num determinado momento, uma mulher se aproximou e assumiu: fui eu que toquei em Jesus. Essa mulher, há 12 anos, ela sofria com um sangramento. Nas palavras textuais da Bíblia, um fluxo de sangue. Ela gastou todo o seu dinheiro com os médicos da época, procurando se curar, sem sucesso. Mas ela trazia dentro de si, a partir do momento que ela soube da existência de Jesus, dos seus feitos, que se ela se aproximasse do Mestre, se ela conseguisse tocar no Mestre, ela se curaria. Então, ela se embrenhou no meio da multidão, conseguiu tocar em Jesus e se curou. E quando ela se aproxima dela de Jesus e levanta a mãozinha dizendo: fui eu que toquei em Jesus, e eu me curei, toda trêmula, Jesus vira para ela e diz assim: a tua fé te curou, vá em paz. Nós vamos procurar analisar essa passagem aos olhos da doutrina espírita. Para isso, nós precisamos avançar em alguns conceitos que são bastante interessantes e que vai nos facilitar a busca do entendimento para que a gente possa tocar no tema da noite. Geralmente, quem busca a cura é que está doente, não é verdade? E foi o que ela fez. Existem várias definições do que é doença, mas nós podemos resumir, pelo que se apresenta dos conceitos de doença, que a doença geralmente é um desequilíbrio corporal, um desequilíbrio emocional, ou ambos os fatores.
como que a doutrina espírita enxerga a doença. Para a doutrina espírita, a causa da doença está no espírito. Intrigante, né? Havia um poeta romano chamado Juvenal. Ele escreveu um poema uma vez em latim, e neste poema tem a seguinte frase: mens sana in corporis sano. Gente, eu não entendo absolutamente nada de latim, certo? Mas dizem que a tradução dessa frase é a seguinte: mente sã em corpo sã. Como nós estamos analisando aos olhos da doutrina espírita, para a doutrina espírita, mente é o próprio espírito. Muitas vezes a gente diz assim: meu espírito hoje não está legal. Já dissemos isso? Sinceramente está errado. Eu posso estar com o meu corpo doendo, e eu falo: nossa, mas meu corpo hoje está estragadinho só. Mas eu sou o espírito. Eu não posso dizer eu para eu, né? Como faz? Não. Eu sou o espírito. Eu sou o ser pensante. O corpo é meu instrumento. Deus me criou enquanto espírito, simples e ignorante, para que um dia eu atinja a perfeição relativa, que nada mais é do que a felicidade. Então é uma certeza disso, que o meu objetivo existencial é a felicidade. Querendo ou não, eu vou ser feliz. Eu vou atingir a felicidade. Então eu sou o ser pensante. O corpo é o reflexo de tudo aquilo que eu faço, que eu ajo, que eu penso. Isso aí é interessante para a gente quebrar algumas ideias, aquelas coisas que eles chamam de paradigma. Por exemplo, quando eu estou em dificuldade, ou quando eu cometo algum erro, eu falo assim: mas a carne é fraca, né? Quem comanda a carne? É o Espírito. Isso nos chama a responsabilidade. Então, para a doutrina espírita, esta mente é o próprio Espírito. Então, o Espírito, traduzindo isso para a visão da doutrina espírita, o Espírito são proporciona um corpo saudável. Então, não é o corpo saudável que vai me dar o equilíbrio da mente. É o contrário. Então, por mais que a gente entre na academia para cuidar do corpo, não vamos imaginar que cuidando do corpo, sem fazer nada com a mente, resolva. Não, é o contrário. Depois nós vamos ver sobre essa responsabilidade em relação ao nosso corpo. Então, a partir desse momento, a gente começa a vislumbrar a resolução do problema. E a doutrina espírita nos dá um caminho, porque ela extrapola a noção de vida. A vida, para a doutrina espírita, é muito mais do que nascer, crescer, desenvolver, entrar na fase das dores, da decrepitude e deixar o corpinho. É muito mais do que isso. Para nós entendermos todo esse processo, nós temos que agregar a esse conceito de vida o conceito de passado, daquilo que vivemos antes da existência desse corpo, e o conceito de futuro, aquilo que ainda vamos viver. Então, é muito mais do que vida, é existência. Nós somos imortais. É um conceito interessante. Muitas vezes a gente fala assim: sou eterno. Eterno é Deus. Sabe por quê? Eterno é aquele que sempre existiu
e sempre vai existir. Nós sempre existimos? Não. Num determinado momento, que eu não sei quando, nós somos criados para viver para sempre. Isso é imortalidade. Então nós somos imortais. Já tivemos inúmeras vidas, estamos tendo uma vivência dessa e teremos outras tantas. Aos poucos nós temos que ir mudando o foco. Tem muita gente falando assim: mas na próxima vida eu quero ser assim e assado, né? A gente esquece que a nossa casa não é aqui. Como que eu vou estar pensando na próxima vida se eu nem acabei com essa ainda? E quando terminar essa, eu vou para casa. Não lá em Minas Gerais, onde eu nasci. Não é essa casa. É no plano espiritual. Lá é a nossa casa. O espírito, a sua origem é no mundo espiritual. Então nós estamos projetando, não é possível. Se na próxima encarnação eu não vier para mandar, nem preciso encarnar mais. Esse é o objetivo. Nós temos que preparar a nossa volta para casa. Aqui é o nosso trabalho. Então eu venho trabalhar e volto para casa. E a gente não pode acreditar que é descanso, né? Descansou. Não tem descanso. O espírito imortal, para que eu vou descansar, gente? Tem tanta coisa boa para aproveitar, para aprender, né? Então os nossos focos têm que ser mudados. E aí? Então quer dizer que eu tenho que ter a mente equilibrada. Que diacho esse negócio de mente equilibrada, né? Ter a mente equilibrada, como é conseguir a mente equilibrada? Depende de diversos fatores. Depende da forma como nós encaramos a vida. Depende dos nossos objetivos. Depende da forma como enfrentamos os problemas. Por exemplo, se eu acredito que morreu, acabou, então eu estou pensando que a minha vida ela vai acabar, eu vou deixar de existir, então só tem essa, certo? Se eu só tenho essa, eu vou aproveitar o máximo possível. O que eu quero para mim? Eu quero ter uma casa maravilhosa, um carro, e ter dinheiro. Qual que é o mal nisso? Nenhum. Não é bom ter uma casa boa, um carrinho novo, né? Qual o problema disso? O problema é transformar isso no seu único objetivo. Porque vai que a vida não termina. O que você vai levar dela? Está vendo como os objetivos e a forma da vida atrapalham no próprio equilíbrio? Que vai que você está chegando já no final da vida e tudo aquilo que você imaginava ter, você não teve. Olha o desespero da criatura. E a forma de enfrentar os problemas? Pelo amor de Deus, ontem estava fazendo um frio danado, hoje um calor dos infernos, e aí tudo é ruim. Mas que jeito de enfrentar a vida? Tudo está ruim, tudo é problema. Lembrando aqui de uma passagem que aconteceu com o Gandhi, Mahatma Gandhi, um indiano, estudou na Inglaterra, e naquela época dele, a Inglaterra dominava a Índia. Então ele resolveu fazer uma revolução mais pacífica, sem pegar em armas, apenas no diálogo, no convencimento. Isso, de certa forma, revoltou muitos indianos, que eles queriam um líder que expulsasse os ingleses, né? Para dizer a verdade, na porrada, né? Não daquele jeito pacífico. E aí um repórter chega para ele e pergunta: senhor Gandhi, puxa, um monte de indiano, né, que até se revolta contra você, né, tem um comportamento até cruel contra você. E só para fazer um parênteses, o Gandhi foi assassinado por um indiano. Só para ter essa ideia do quanto a reação dele foi complicada.
E aí o repórter fala assim: então, Gandhi, apesar de tudo que eles estão fazendo com você, você perdoa os seus conterrâneos? Gandhi olhou para ele e falou assim: não. Aí o repórter abriu os olhos e falou: como assim não? Né? Do tipo, você é o Gandhi, cara, como que você não perdoa os outros? Né? Como que você não perdoa, cara? Eu falei assim: eu não me ofendo. Fala a verdade, o que é isso? Foi pior do que não perdoar. Ele não se deixa ofender. Olha a forma de enfrentar os problemas aqui. Se você não se deixa ofender, você não precisa perdoar. Se alguém vem com toda a intenção do mundo para te magoar e você não permite, qual dor você vai carregar? Que revolta? Nenhuma. Postura em relação aos problemas da vida. Questão da individualidade e da preparação. Nós temos o poder de não permitirmos que o mundo influencie no nosso comportamento. A gente pode dizer: que você não conhece tal pessoa, né? Você não conhece meu marido, você não conhece minha sogra, você não conhece... Por isso que eu falo desse jeito. Gente, independe. Infelizmente, nós temos um costume meio agarradinho, que é empurrar a responsabilidade para os outros. Se a minha vida está ruim, eu vou falar assim: eu estou passando por isso, é porque Deus quer, né? Está me testando? Não é um jeito de julgar para Deus uma responsabilidade que não é dele. Fulano fez isso comigo, senão não estaria na situação. Será que é isso mesmo? Lembra da visão do passado, do presente e do futuro? Existe uma conexão nisso aí. Nós temos responsabilidade. Deus nos deu uma coisa que é importantíssima, que é essa responsabilidade. Isso significa o seguinte: tudo aquilo que nos acontece, a responsabilidade é minha. E para aqueles que acham que isso não é legal, imagina se alguém fez alguma coisa errada e você vai ser culpado por isso. Você ia gostar? Ninguém gosta. Por isso, até a ideia de que algumas doutrinas têm do pecado original dói. Eu não fiz isso, cara. Por que eu vou você pagar por uma coisa que eu não fiz? Nós temos o senso da justiça. Isso não nos agrada. Então, puxa vida, se não fosse eu, né? Então tem coisa melhor. Mas só que não é só para coisa ruim, não. Se a gente fez coisas boas, nós vamos ganhar coisas boas. Se a vida da gente hoje tem alguns problemas, algumas dificuldades, isso é fruto de ações que eu tive lá. E o que eu faço hoje? Se eu quero que essa situação mude para melhor, eu tenho que agir no bem. Gente, todas essas questões interferem no equilíbrio da mente, na estabilidade da mente, interferem no nosso dia a dia. Questões relacionadas a isso: paz de espírito e consciência tranquila. Nomes maravilhosos, né? Mas você acha que isso é dado? Você acha que Deus escolhe alguém e fala assim: ó, senhor, o senhor a partir de amanhã vai ter paz de espírito, e pronto? Se ele ganhou isso e eu não, como que vai ficar a nossa relação com Deus? Por que o senhor lá conseguiu e eu não? O que eu não tenho que ele tem? Não fala, moça, por favor. Não pode ser assim, como se fosse um dom. Escolheu aquele lá, deu umas coisas, o cara está virado para a lua, foi abençoado.
Gente, não pode. Por que uns são e outros não? Não é justo. Se a gente crê em Deus, Deus de justiça, de amor, de caridade, Ele não pode ser injusto. Ele não pode ser pior do que o ser humano. Tem tanta gente boa que não faz injustiça. Deus não tem que ser melhor? Então tem alguma coisa errada nessa forma de pensar. Na verdade, isso são conquistas do Espírito. Nós iniciamos rogando a Jesus que nos envolva no amor dele, né? E na sabedoria dele, não é isso? Mas ele conquistou isso. E ele nos deu uma dica muito interessante. Assim, ele disse uma frase que é importantíssima. E aí volta a questão do passado, presente e futuro. Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. O que ele está querendo dizer é o seguinte: um dia nós seremos tão evoluídos quanto ele foi naquele momento. E um dia, é para acreditar nisso, é para acreditar. E um dia nós poderemos fazer muito mais. E foi ele que falou, não foi eu. Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Por quê? Porque existem espíritos mais evoluídos que Jesus. Então nós podemos evoluir e vamos. Eu sei que tem gente aqui já imaginando aparecendo, vou ser o Jesus de algum planeta. E vai. É verdade, gente. E vai. É um processo evolutivo. Lembremos, nós seremos aqueles seres evoluidíssimos. Seremos mesmo. E já estamos no caminho do lado. Vai demorar um pouquinho, então isso não posso enganar, né? É mais do que alguns dias, mas nós chegaremos lá. Paz do espírito e consciência tranquila se faz através do comprometimento com o bem, com a relação com o nosso próximo. É um dever a relação com o nosso próximo. Lembremos lá do maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante ao primeiro: amar ao próximo, os que estão do lado. Todo mundo é próximo. Amar ao próximo como a nós mesmos. Está dentro do maior dos mandamentos. Para a gente conseguir amar a Deus sobre todas as coisas, nós temos que amar o próximo. Tudo bem, não é para a gente sair na rua abraçando: ô meu filho, eu te amo, nem te conheço, mas eu te amo. É a relação com o próximo que a gente tem que começar. Porque o próximo também pode ser o nosso inimigo, não pode? Pô, Jesus também pediu para amar os inimigos, mas está difícil, né? É um exercício. É através desse exercício de comprometimento com o bem, de dever com o próximo, que eu vou eliminando os meus probleminhas. Essa autoanálise, que é um dever nosso, eliminar vícios e defeitos morais, e paralelamente ir adquirindo virtude, porque se você é impaciente e trabalha em função da impaciência, você vai adquirindo paciência, né? A partir do momento que você vai, olha, eu sei que a gente quase que não tem defeito, não, mas só um pouquinho assim. Vamos supor que a gente tem uma sujeirinha de orgulho, uma coisinha de nada de vaidade, né? Essas coisinhas aí, pequenininhas, egoísmo, umas coisinhas de nada. Mas a gente precisa combater, porque Jesus não tem mais isso. E ele falou para a gente ser, né? Nos convidou. É nesse exercício que a gente evolui, que a gente desperta para outras coisas, para coisas maiores. E aí, aos poucos, nós vamos equilibrando a nossa mente. E ao equilibrar a mente, nós vamos estabilizando as questões dos nossos corpos presentes ou passados. Desculpa, presentes ou futuros. É uma questão de determinação. Eu realmente preciso disso. Eu preciso me olhar mais. Eu preciso trabalhar. Qual que é a dificuldade em ser gentil com as pessoas? Temos, às vezes, né? Eu não estou bem. Quantas vezes você está no serviço, vem uma pessoa, você vai assim: nossa, vai me pedir alguma coisa. Aí você já começa:
Mas, gente, eu estou cheio de serviço, pelo amor de Deus. Hoje está um dia terrível. Você sabe que ela está vindo te pedir. E aí, para ela nem chegar perto de você, você já começa a inventar dificuldades. Qual que é a predisposição para o bem nisso? Alguém te liga e fala: ih, já vai me pedir dinheiro. Rapaz, mas eu recebi uma conta que você não vai acreditar, não tem medo. Estou falando para a gente desembolsar o que não tem. É a predisposição. Às vezes uma palavra resolve. Não paga a conta, mas resolve. Dá ânimo para a pessoa. Escutar os outros. Cumprimentar o outro no elevador, na rua, no trânsito. E se errar, né, o sujeito te fechou no trânsito, você vai com Deus, meu irmão. Difícil, né? Mas se sair alguma coisa atravessada, pode orar. Ore por ele. Caramba, não devia estar fazendo isso. A gente não muda de uma hora para outra, mas sem persistência, vontade e determinação, não vai. Errou, recomece. Detalhes, mas que a gente precisa ter. E a gente começa a ter quando? Quando olhamos que as coisas não terminam aqui, que se está ruim pode melhorar. A nossa visão tem que mudar. A gente tem que sair daquela frase: nada está tão ruim que não possa piorar, né? Para aquela: não, as coisas vão melhorar. Pode demorar, mas vão melhorar. É com essa certeza, é com esse intuito que a gente pode voltar à questão da passagem de Jesus. Gente, ela ficou 12 anos com sangramento. Já imaginou o que é isso? Vai ter sangue lá, mãe, né? 12 anos sangrando. Tentou, ela falou assim: ah, já tentei tudo, se dane, morro. Ela fez isso? Não. Começamos lá analisando, o verdadeiro doente busca cura, né? E ela tentou. E aí Jesus coloca duas palavrinhas que são espetaculares. Primeiro ele fala assim: alguém me tocou, porque de mim saiu uma virtude. Precisamos entender isso. E depois ele termina dizendo para ela: a sua fé te curou. Ô palavra bendita, ô palavra equilibradora. Fé, aquilo que nos mantém íntegros, aquilo que nos fortalece para enfrentar as nossas dificuldades, aquilo que nos dá esperanças que as coisas vão mudar, aquilo que dá resignação. Resignação é um negócio danado. É o que a mulher teve. Está difícil, eu estou tentando, não estou conseguindo, eu continuo tentando, e mesmo assim eu oro para Deus que seja feita a sua vontade, mas eu não deixo de tentar melhorar. Eu não posso cruzar os braços, já que as coisas não mudam, deixa que aconteça, né? Estou precisando de emprego, é isso. Já mandei currículo para a internet. Nós temos que ir atrás, não tem? Esses dias eu vi uma reportagem que foi chocante. O cara procurou o hospital, passou por uns 200 hospitais, continua, não foi duro aquilo lá, mas continua tentando, né? Continua tentando, porque ele quer a cura, quer melhorar, tem que continuar tentando. É isso que se espera de alguém que busca o equilíbrio, continuar tentando. A doutrina espírita nos chama para a fé raciocinada. O que é a fé raciocinada? É aquela que nos proporciona entendimento das coisas. Então hoje, quando nós sofremos por alguma coisa, a gente já não pode falar dentro da doutrina que alguém fez para a gente, tá certo? Aprontaram um negócio para mim, por isso que eu estou desse jeito. Não, eu tenho responsabilidade, mas eu não posso ficar olhando para as pessoas, eu tenho que olhar para mim.
momento, às vezes, quantas pessoas que passam por enormes dificuldades na vida, para um dia perceber e olhar um pouco para si mesmo e falar: nossa, né? Eu preciso mudar. Eu vi uma reportagem um dia de um cantor, acho que é Netinho da Bahia, lá, um cantor, agora está voltando a cantar. Passou por enormes dificuldades de saúde, chegou até pensar em morrer. Hoje, entrevistado: nossa, eu vivo pelo amor pelo seguinte, eu tenho uma vida. Gente, fala a verdade, estou debilitadinho lá, mas permaneceu forte, só de ter a vida. Isso, gente, é uma bênção. Quando a gente imagina, estamos falando do corpo físico, o corpo físico é um presente, mas não é um presente assim que Deus dá assim para a gente, fala assim: toma, faz o que você quiser com ele. Não, é uma oportunidade. Falávamos aqui um pouquinho, a nossa casa é no plano espiritual, né? A gente vem aqui para trabalhar, e esse aqui é o instrumento que nós temos para trabalho. Você imagina se te dão um instrumento para trabalho e você destrói esse instrumento, como que você vai trabalhar? Então, você tinha que voltar aqui com 70 anos, voltou com 40, e aí? Responsabilidade. Nós temos obrigação de cuidar desse corpo, é uma bênção. E ele teve a bênção de perceber que a vida é maravilhosa. É difícil? É, gente, não vamos nos enganar, mas se a gente olhar para frente e vislumbrar todo o ensinamento que Jesus nos proporciona, ele sempre proporciona um ensinamento para o futuro, as bem-aventuranças, né? Gente, vai doer um pouquinho, vai ser sofrido, tá certo? Mas terá um benefício. Não que a gente tem que ficar se cortando para sofrer, procurando dor, não é isso. É a forma de enfrentar. Se eu enfrento o problema como ganho, de uma forma diferente, com uma postura diferente, o problema diminui. Segredo: nós dimensionamos o problema, né? Então alguém pode vir com uma caixa do tamanho dessa sala aqui, desse salão maravilhoso, falando: esse, Cláudio, é o seu problema. Dependendo da forma como eu reajo a ele, ele pode se transformar num negocinho que eu ponho no bolso. Depende da gente, depende da fé que a gente desenvolve. Como aquela multidão, ela entrou se imiscuindo no meio do povo. Caramba, eu preciso encontrar Jesus. Aquele sentimento dela de desejo, de vontade de se curar, de se melhorar, aquele sentimento fez com que ela, olha que coisa linda, fez com que ela entrasse em sintonia com Jesus. Imagina entrar ela entrou em sintonia com Jesus e encostou no mestre, e aí o mestre: saiu de mim uma virtude. Deus não deu a cura para ela, ela adquiriu, teve mérito em receber de Jesus todo aquele poder magnético que a curou. Não há milagre nisso, não há. Jesus curou todo mundo? Não. A gente vai lá, dá para contar a quantidade de casos. Por que ele curou uns e não outros, e não todos? Porque aqueles que ele curou, seja porque já terminou o seu prazo, né, ou seja em função da fé, tiveram mérito em receber aquilo. Jesus transformou todos nós em seres bons? Não. Ele tem o poder de chegar aqui e falar assim: Cláudio, rapaz, gostei dos seus olhos, a partir de agora você vai ser um espírito puro. Ele tem esse poder? Gente, não.
Ele não pode fazer isso por mim. Só eu posso fazer isso por mim. Por isso que ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que ele quer dizer? Ele deu a direção. Siga estes ensinamentos. Se você quer estabelecer o reino de Deus dentro de si, ser pacífico, virtuoso, caridoso, né? Você tem que construir isso. Isso é o reino de Deus, não é um lugar, é um estado de espírito, paz de espírito, consciência tranquila. É um estado que nós adquirimos exercitando. Então que a gente possa cada vez mais olhar o nosso próximo com outros olhos, olhar os nossos comportamentos com carinho, verificar se tem alguma coisinha que precisa ser corrigida, insistir nessa correção, porque é nessa troca com o outro, seja lá quem for, é que eu vou me equilibrando. E a partir do momento que eu vou me equilibrando, eu vou proporcionando uma preparação interior que me possibilita curar todos os meus males físicos, emocionais, de qualquer matiz. Que a paz do Senhor nos envolva, que as suas potencialidades nos fortaleçam, para que a cada instante possamos nos tornar criaturas melhores do que fomos minutos atrás. Obrigado pela oportunidade. Que assim seja.